Muito boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia. Hoje vamos falar sobre o Serviço de Oncologia do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Mas antes disso, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem a página do Mais Guimarães no Facebook e a acompanharem também a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Cá vamos para mais uma edição do Consultório Aberto. Vamos abrir as portas do consultório, onde habitualmente encontramos Emanuela Lopes. Olá, boa tarde, Emanuela. Boa tarde também, doutora Camila Coutinho, é a nossa convidada de hoje, é a diretora do Serviço de Oncologia do Hospital Senhora da Oliveira. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite, agradeço aos dois. Obrigado por estar presente para falarmos desta área muito específica do Hospital Senhora da Oliveira, de uma doença também muito específica, que é as doenças da oncologia. E Manuela, eu vou começar por esta questão mental e por estes doentes muito específicos e que eram tratados com todo o cuidado e que de repente chega uma pandemia que absorve todas as atenções, que absorve muitos serviços. Estes doentes, como se sentirão nesta altura, Emanuela? Pois, eu diria que para além dos doentes, eu acho que a comunidade inteira, na sociedade, questionou muito e preocupou-se muito com esta questão dos doentes oncológicos. Até porque, se tivermos em atenção alguns estudos até que por vezes saem, a preocupação que as pessoas mais têm da doença, de ter uma doença, é de facto ter uma doença oncológica. E isto na ordem dos 60 e tal por cento. Portanto, quando se faz uma simples pergunta às pessoas de todas as doenças, qual é aquela que tem mais medo? É esta. Portanto, quando se ouve nas notícias de que os tratamentos foram suspensos, ou as cirurgias, ou as consultas, isto choca toda a gente. Particularmente os doentes, é uma coisa que os assusta imenso. Nós ouvimos muito mais ligado, não tanto já em tratamentos nos serviços de oncologia, mas aqueles que estavam à espera de exames, ou aqueles que estavam à espera de um diagnóstico mais definido, porque me apareceu uma mancha não sei onde. Portanto, todo este estudo, eu confesso que daquilo que é um bocadinho a nossa experiência, estas pessoas ficaram muito assustadas do que é que isto, estamos a falar no primeiro confinamento, poderia daí resultar. Portanto, acho que a conversa hoje faz todo sentido por isso, ainda a propósito desta semana do Dia Mundial do Cancro, não é? Ainda mais podemos dar um ênfase a estas questões. E acho que é muito importante, e agradeço também desde já a presença da doutora Camila no nosso hospital e na comunidade aqui vimaranense, à semelhança do que já falámos no programa com o doutor Helder, as pessoas perceberem o que é que está diferente, o que é que acontece agora neste segundo confinamento, porque isso tem um impacto muito direto naquilo que é a saúde mental deles. Doutora Camila Coutinho, há motivos para as pessoas estarem preocupadas, ou mais preocupadas, evidentemente que estarão preocupadas sempre que surge um caso de saúde com essa particularidade, mas têm motivos acrescidos pelo facto de nós estarmos num período de pandemia. Eu acho que os doentes, de uma forma geral, os doentes oncológicos, eles têm vários tipos de preocupação nesta fase de pandemia. A meu ver, eles têm a preocupação de perceber, eu tenho um cancro, será que os melhores cuidados de saúde me vão ser prestados ou o hospital, o centro de saúde não vai ter a capacidade de me prestar os cuidados de que eu necessito nesta fase? Isso é uma preocupação. Outra preocupação é o receio de vir ao hospital. Os doentes têm cancro, sabem que têm que fazer tratamentos, mas também têm receio de ser infectados no hospital, portanto também têm esse tipo de receio. E depois acho que têm todos aquele impacto emocional que esta pandemia trouxe a qualquer pessoa, que é o facto de estarem isolados, não terem vida de relação, já de si têm uma patologia que lhes causa muita ansiedade e não têm aqueles escapes de estar com os amigos, estar com a família, têm preocupações também a nível laboral, a nível económico, porque toda a gente teve esse impacto, não é? As pessoas não, familiares que deixaram de trabalhar. Portanto, eu acho que os doentes tiveram, a pandemia no doente oncológico teve um impacto a estes três níveis, a meu ver.
Relativamente à questão que me colocou, que é, realmente os doentes têm que estar preocupados, não vão ter o acesso aos cuidados que precisam. Eu diria que o doente que tem um diagnóstico da doença oncológica não tem que estar preocupado, porque foi sempre, desde o início da pandemia, que os hospitais, as sociedades, a Sociedade Portuguesa de Oncologia, o Colégio da Especialidade de Oncologia, se preocupou em criar prioridades e assegurar de que os cuidados iam ser prestados aos doentes oncológicos. Portanto, o doente oncológico foi sempre um doente prioritário, tem sempre prioridade no acesso às primeiras consultas e, portanto, nada deixou de ser feito praticamente ao doente oncológico que lhe pudesse comprometer a evolução natural da doença. Claro que tiveram que ser tomadas medidas adaptativas nesta nova realidade. Nós adaptamos-nos à nova realidade, uma série de medidas que tivemos que tomar, mas não impactou a evolução da doença e, portanto, nesse aspecto, eu acho que os doentes podem ficar tranquilos. Devem continuar a recorrer ao hospital, porque há todo um conhecimento sobre a doença, de como evitar a transmissão do Covid e, portanto, é seguro recorrer ao hospital e devem continuar a fazer os seus tratamentos, a recorrer às suas consultas, às cirurgias que estiverem agendadas, porque tudo está a funcionar para os doentes oncológicos, tudo está a funcionar na normalidade. Quando eu digo normalidade, com algumas adaptações, nomeadamente as teleconsultas, eventualmente alguns tratamentos que nós, entre duas opções, se calhar optamos por uma em que o doente tem que ver menos tempo, menos vezes ao hospital, mas não tem impacto na evolução da doença e, portanto, os tratamentos estão a ser assegurados nos diversos hospitais. E eu penso no nosso hospital, seguramente, porque tenho esse conhecimento e julgo que nos outros também. O grande problema não está ao tratar o doente com o diagnóstico, não é? O que nós sabemos é que o grande problema está os novos casos, esses sim Ia falar-lhe exatamente disso. Portanto, se não há problema no tratamento, pode haver aqui um problema no rastreio ou no atraso na identificação de novos casos. Com certeza, isso com certeza. Nós temos os dados da Liga Portuguesa do Cancro, que o impacto desta pandemia causou uma quebra de 60% a 80% dos novos diagnósticos de cancro. E isto aconteceu por dois motivos. Por um lado, mais de 1000 casos de cancro da mama, do colo do útero e cancro coloretal, que são os tipos de cancro que nós fazemos o rastreio de base populacional, aqueles que estão implementados. Portanto, os rastreios ficaram suspensos durante um período, durante esta pandemia. Depois o da mama retomou muito lentamente, não é? E, portanto, a este nível, realmente, nós sentimos o impacto. Isto por um lado, não é? Por outro lado, os doentes também procuram menos o médico, têm determinados sintomas e não, quer dizer, eu julgo que os valorizam, mas depois entre o valorizarem o sintoma que têm, o receio de ir procurar o médico ao hospital ou ao centro de saúde, acabam por muitas vezes recorrer já tardiamente. Por outro lado, não podemos tapar o sol com a peneira, não é? Realmente a dificuldade que os doentes têm em aceder aos médicos de família que estão muito focados nesta estratégia de atendimento da situação da pandemia, não é? Portanto, inevitavelmente há menos diagnósticos de cancro, nós sentimos isso no nosso dia-a-dia, na consulta de decisão terapêutica, que é os doentes com novos casos surgem no serviço dessa forma, são apresentados numa consulta de decisão terapêutica, há menos consultas de decisão terapêutica, há menos novos casos. E outro problema ainda mais grave, que é os novos casos surgem em fases mais avançadas. Porque nós sabemos que o cancro, se for detectado precocemente, tem mais probabilidade de ser curado e o que está a acontecer é que as situações surgem em fases mais tardias. Portanto, eu acho que
A população não pode ter receio de procurar o médico e deve procurar e deve insistir na procura de um profissional de saúde e deve continuar, e nós também, comunidade médica e as políticas de saúde também têm que ver, que têm que se focar rapidamente em libertar os médicos para que se consigam fazer estes diagnósticos precocemente. Então, doutora, Manuela, deixe-me como é que só, desculpe, Eliseu, Faça favor. permita-me, desculpe. Eu acho isto importante porque eu acho que isto os serviços e mesmo toda a equipa de oncologia vai ter também que se reorganizar, porque se vocês receberem os cancros nesta fase mais avançada, porque provavelmente, e tem sido muito falado na comunicação social precisamente essa questão, se calhar vamos ver estadios muito mais avançados que já não se viam há algumas décadas, vai ter que também haver aqui alguma reorganização e um repensar, se calhar, nestas coisas, não é? Vamos ter que depois também nos adaptar um bocado. Pois, hoje estava um colega que é gastroenterologista na consulta de grupo e nós estávamos a falar exatamente da problemática do rastreio do cancro do cólon, por exemplo, não é? Um doente tem, vamos supor, uma dor abdominal, não é? Uma dor abdominal, tem um desconforto abdominal, pronto, mas não valoriza muito, anda e deixa andar e tal. Quer dizer, se numa situação normal ele é capaz de tentar uma consulta no médico de família e o médico de família até lhe dá uma dor, mas isso é quando até lhe pede uma colonoscopia e detectamos um cancro do cólon, não é? Portanto, se o doente não procura rapidamente o médico ou não tem este acesso rápido ao médico, o que acontece é que a doença progride. E depois também não é só isso, mesmo as colonoscopias muitas vezes não são só para diagnosticar o cancro. A colonoscopia detecta lesões que não são malignas, mas que podem evoluir para malignidade. E, portanto, elas também acabam por prevenir o aparecimento do cancro ao remover, por exemplo, pólipos, não é? Se não se fazem precocemente os exames, as situações não vão ser detectadas. E o colega da gastroenterologia estava a dizer, vocês aqui vão ter mais casos para tratar, porque depois, se os casos já não forem operáveis, qual vai ser o tratamento que vai ser proposto? Tratamentos de quimioterapia para controlar a doença, já não com o intuito curativo, mas para tentar atrasar a evolução da doença, não é? Pronto, por isso, realmente, os serviços, eu acho que vamos ter este impacto de casos mais avançados e se calhar mais doentes para a área médica do que para a área cirúrgica, mas eu sou otimista e espero que com esta fase muito aguda em que nos encontramos agora vai passar e a vida vai continuar e, portanto, nós temos que pensar que nós também vamos ter a capacidade de nos estruturar rapidamente e dar resposta a estas situações pendentes. Não podemos dizer que não está a acontecer, há menos diagnósticos, mas os cancros estão lá, portanto eles vão ser detectados é numa fase mais avançada, mas eu quero acreditar que nós vamos voltar à normalidade rapidamente a este nível também. E o que é necessário é que as pessoas percam o medo. Já há muito temos falado, e Manuela, sobre o medo que as pessoas têm de acederem aos serviços de saúde. Já há vários apelos. O Dr. Hélder Trigo, por exemplo, na entrevista que nos concedeu há umas semanas atrás, dizia às pessoas para não terem medo de irem ao hospital caso fosse realmente necessário. Como é que se ultrapassa este medo da população de aceder aos serviços de saúde e depois, consequentemente, quando acederem aos serviços, terem casos de cancro, neste caso, já num período mais avançado da doença? Eu acho, Eliseu, muito honestamente, que o medo de recorrer aos serviços de saúde e concretamente aos hospitais que está um pouco melhor do que estava quando começámos em março e aliás, na semana passada o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, ele até deu o exemplo dele, eu senti isso, se calhar a doutora Camila também, portanto aí os doentes faltavam, havia dias que tínhamos faltas imensas porque as pessoas estavam realmente com muito medo. E eu acho que este medo foi-se esmorecendo, aliás, nós até temos vindo falando muito sobre essa questão, que é
estranho, se pensarmos assim, como os números aumentaram significativamente, o número de mortes aumentaram significativamente, mas as pessoas continuavam a sair ou continuavam a não cumprir as normas e todas as diretrizes dos decisores políticos e de autoridades de saúde, como deveria ser. Pronto, eu acho que aqui também tem a ver, já falámos também sobre isso, com o efeito de habituação dos estímulos repetitivos que somos diariamente sujeitos pelas questões das notícias, das imagens, do que lemos, do que vemos, que a dada altura também se cria um efeito de habituação e há um distanciamento emocional, um distanciamento efetivo, que depois pode levar realmente as pessoas a terem comportamentos que não são os mais protetores. Enfim, por os números que estamos a ter, apesar de não estarmos numa situação boa, o confinamento está a resultar e o número de infecções tem diminuído. Mas, voltando um bocadinho ao que me questionou, eu acho que o medo de recorrer aos hospitais, aos serviços de saúde, acho que já diminuiu e as pessoas já nos procuram e já vêm às consultas, as que estão marcadas, portanto agendadas, já não faltam tanto. O que nós podemos fazer para reduzir isso, para além do apelo e de ouvirmos de quem de direito, como o diretor clínico, como os diretores de serviço, de facto a dizer que os hospitais são sítios seguros, há circuitos próprios, as normas estão instituídas, o pessoal cumpre todas as indicações que têm que ser. Eu acho que aqui tem a ver com o que a doutora Camila acabou de dizer. É muito difícil recorrer aos médicos de família, também já percebemos um bocadinho porquê, o Sr. Bastonário na semana passada também falou sobre isso, eles foram afetados muito para a questão do Covid e tiveram que deixar os seus doentes, mas também é importante que as pessoas tentem recorrer e que se há sintomas e sinais, queixas, portanto, que possam ter, que se devem queixar e procurar ajuda. À semelhança que eu venho fazendo ao longo destes nossos programas, de que na parte psicológica procurem um psicólogo e se não conseguirem de uma maneira procurar ajuda, nós aqui fazemos um bocadinho ao contrário. A questão do medo é essa, é que as pessoas têm realmente que se queixar, devem, porque a dada altura nós também sabemos, por exemplo, a colonoscopia que a doutora Camila estava a falar, eu sei que a partir de determinada idade faz-se até de rastreio, não é? Os médicos de família fazem aos doentes, pedem análises, pedem a colonoscopia, pedem o eletrocardiograma e nesta altura isso reduziu também, são aquelas consultas de rotina, não é? Que os doentes iam aos centros de saúde. Portanto, eu acho que é muito por isto que também fazemos estes programas, por este apelo, por as pessoas poderem ficar descansadas e de alguma maneira poderem continuar a confiar naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e nas respostas que podemos dar. Doutora Camila, teve infectados entre os profissionais de saúde do seu serviço, do Serviço de Oncologia do hospital? Sim, tivemos 2 casos. Afetou os serviços? Não comprometeu o normal funcionamento do serviço. Claro que exigiu mais dos profissionais que ficaram ao serviço, não é? Foi necessário que as pessoas fizessem mais, os que estavam bem fizessem mais horas extraordinárias para cobrir aqueles profissionais que faltaram. Eu posso dizer que num universo de cerca de mais de 20 profissionais, tivemos 3 casos de profissionais infectados e, curiosamente, não houve transmissão dentro do serviço, nem para os doentes, que nós percebêssemos, não é? Na cadeia de contacto, que nós percebêssemos, o que significa que realmente as pessoas foram infectadas como qualquer pessoa pode ser infectada, não é? Mas com os cuidados que nós tínhamos no serviço, não houve infecções dentro do serviço, nem dos outros profissionais, nem dos doentes com quem os enfermeiros e outros profissionais contactaram. O que significa que é seguro vir ao hospital, porque mesmo que estejam em contacto com alguém que está com infecção, não é? As medidas de segurança que se têm, que se devem preconizar, fazem com que não haja de infecção. No meio da população dos médicos, há médicos, enfermeiros, toda a gente, temos sujeitos, como qualquer pessoa está sujeita a ser infectada, mas o que é certo é que com as devidas precauções,
não houve transmissão para outras pessoas. Portanto, foi seguro para todos, nós profissionais continuarmos a trabalhar e os doentes também irem aos seus tratamentos sem qualquer receio. Nós na primeira fase havia um certo desconhecimento a este nível e nós tínhamos muito receio de nos infectar uns aos outros. E então funcionamos com equipes em espelho. Dividimos completamente o serviço a meio e os doentes em dias completamente separados. Ou seja, metade dos doentes só contactavam com aquela metade da equipe e outra metade com a outra metade da equipe. Isto porque nós pensávamos que se houvesse alguém infectado, poderíamos depois ter problemas se não percebêssemos quem é que tinha estado com quem. Neste momento nós percebemos que com os devidos cuidados, a higiene das mãos, a máscara e todos esses cuidados, não há receio de transmissão. Portanto, há toda uma segurança nos cuidados de saúde que fazem com que nós possamos afirmar que, se necessário, têm consultas, têm cirurgias programadas, venham. Nós fazemos esse tipo de triagem. Se nós achamos que, claro que o hospital tendeu de uma forma geral a reduzir o fluxo de pessoas dentro do hospital. Isto para a segurança de todos e dos doentes, mas naquilo que foi possível. Quando é prioritário que a pessoa recorra ao hospital e se é chamada para tal, deve recorrer ao hospital sem receio, porque se pusermos na balança o que é pior, a doença evoluir ou este medo sempre a impedir que as pessoas se tratem, não podemos deixar que isso nos paralise, não é? Que o medo nos paralise. Eu acho que tem que pensar que têm que ser tratadas e que há muita segurança nos serviços de saúde. E os profissionais de saúde estão já vacinados no seu serviço? Vacinados, estamos todos vacinados. A oncologia, como os doentes oncológicos, claro que são doentes imunodeprimidos, portanto, têm um sistema imunitário. Há uma série de cuidados que nós temos com os doentes, o fluxo dos doentes é separado do fluxo de áreas onde possa haver doentes infectados, portanto há um circuito bem definido e separado do resto dos doentes, do resto das áreas de Covid e os profissionais terão algo, o hospital achou alguma prioridade na vacinação e a oncologia foi dos serviços que foi, logo inicialmente começamos a ser vacinados por isso, porque estávamos em contactos com doentes que estavam com o sistema imunitário mais debilitado, não é? Mais fragilizado. E os doentes também serão vacinados? Os doentes oncológicos são, neste momento, quando fazem o seu tratamento, se fizerem, nem todos os tratamentos, nem em todos os tratamentos os doentes são rastreados, fazem rastreio Covid. Quando fazem tratamentos de quimioterapia ou em situações que possa fragilizar o sistema imunitário. Os doentes fazem sempre o teste antes de cada sessão de quimioterapia. Isto para a segurança deles próprios, não é? Não é para a segurança de quem está depois no serviço, é para a segurança deles próprios, porque o risco de eles terem uma infecção, estando eles mais fragilizados, podiam ter infecções mais graves, padrões a evolução da doença Covid poderia ser mais agressiva e, portanto, os doentes têm feito o rastreio do teste. Em relação à vacina, ainda não há diretrizes da DGS de que os doentes oncológicos tenham que ter alguma prioridade na vacinação. A vacinação os grupos prioritários prende-se com situações de insuficiência cardíaca, doentes com doenças pulmonares dependentes de oxigênio, insuficiências renais, não sei assim de cor, mas realmente a patologia oncológica não está inserida entre os doentes considerados de risco, até porque nós sabemos que o doente oncológico pode não ter tanto benefício com a vacina, porque se estiver a fazer tratamentos que deprimem o seu sistema imunitário, não é? E quando nós fazemos uma vacina, nós queremos que o nosso sistema imunitário responda à vacina.
E quando o doente oncológico está fragilizado em termos imunitários, a capacidade de responder à vacina é menor. Portanto, ele pode não beneficiar tanto da vacina, embora não haja nenhuma contraindicação para a fazer, porque não há dados que mostrem que ele tenha mais risco de fazer a vacina do que os outros, do que a população em geral, mas não são realmente prioritários. E eu julgo que também isto é uma explicação, não é? Porque se calhar não é o grupo que mais beneficia em fazer a vacina. Claro que se eu tiver um doente oncológico que tem, por exemplo, está curado, mas tem uma insuficiência cardíaca motivada até pelos tratamentos que fez, ele tem essa insuficiência cardíaca, lá está, vai ser sinalizado pela sua insuficiência cardíaca para fazer a vacina, mas não porque é um doente oncológico. Não é? Que eu ia acrescentar. As normas são estas até agora, não é? Daquilo que eu vejo do que vem para já das diretrizes da DGS, não é? Para já é o que eu sei sobre o tema. Eu ia acrescentar, e como boa notícia para esta semana, e também para a Emanuela Lopes falar um pouco sobre isto, o facto de se iniciar a vacinação em Guimarães para idosos no multiusos de Guimarães na próxima semana. Portanto, uma boa notícia que vem, de certa forma, tranquilizar um pouco mais a nossa comunidade. Era algo que já estávamos todos à espera, não é? De que a vacina se torne mais comunitária depois de ter passado pelos prioritários, não é? E pelos hospitais e outros locais onde a vacina era necessário ser aplicada de imediato. É uma boa notícia, Emanuel. Uma boa notícia, e as pessoas de facto penso que estão ansiosas por ser vacinadas. Daquilo que nós vamos ouvindo, acho que a população vai responder positivamente ao mesmo. Não significa esta tranquilização e o facto de começarmos agora com a vacinação não significa que não podemos baixar a guarda igual. Temos que manter as mesmas condições, as mesmas restrições, aquilo que nos é falado desde o início, a questão da lavagem das mãos, da máscara e do distanciamento social. Portanto, é importante, aliás, nós profissionais de saúde continuamos precisamente igual, não fazemos tudo exatamente igual, não foi por a questão da vacinação que mudou alguma coisa. É muito positivo, eu acho que vem dar aqui uma lufada de esperança a todos nós, mas é importante reforçar, sobretudo o nosso concelho, que foi severamente atingido com um número de infecções muito altas, que apesar disso, convém muito continuarmos com as condições que nos foram sempre aconselhadas ter. Doutora Camila, quanto ao acompanhamento psicológico dos doentes no seu serviço, está a ser assegurado nesta altura? Também é uma preocupação que têm? Sim, nós temos a preocupação de ver o doente como um todo. E nós sabemos que os doentes oncológicos têm uma necessidade extrema, em algumas situações, de acompanhamento psicológico, pelo impacto que o cancro tem nas pessoas que têm este diagnóstico. Nós temos a área da psico-oncologia, que são profissionais que estão particularmente habilitados. Estava a falar da palavra, muito obrigada, doutora Emanuela. Particularmente dedicados, era a palavra que eu queria utilizar, dedicados a tratar este tipo de doentes. Tivemos uma das psicólogas que trabalhava connosco estava de estado já há algum tempo e houve aqui um período em que houve uma certa atraso nas consultas, que já está retomado, e temos também a psicologia, nesta área da psico-oncologia, nós temos os psicólogos e também temos psiquiatras a que poderemos recorrer. Portanto, o que é que acontece? Quando o doente oncológico chega à nossa consulta, nós não pedimos sistematicamente uma consulta de psicologia ou de psiquiatria. Nós tentamos perceber as necessidades do doente e sinalizar os casos que consideramos que têm essa necessidade. Claro que muitas vezes nós podemos não ter, não nos conseguimos se calhar a perceber da necessidade que o doente tem, pode acontecer. Muitas vezes nós apercebemos que seria útil e seria benéfico para o doente ter este tipo de acompanhamento, mas o doente prefere não ter este tipo de consultas,
Mas sempre que os doentes manifestam vontade em ter este tipo de apoio, nós acionamos o apoio e pedimos a oncologia. Que em Guimarães há uma sede da Liga Portuguesa contra o Cancro que também dá apoio psicológico aos doentes de Guimarães que necessitam deste tipo de apoio, e também há doentes que preferem ser acompanhados por colegas fora do Hospital Senhora de Oliveira, por psicólogos ou psiquiatras que já conhecem e que optam por essa via, mas é uma área que nós acarinhamos, a psico-oncologia, quer a nível dos doentes, quer também a nível dos profissionais. Temos tido muitas sessões também para trabalhar a equipa, porque nós também precisamos de trabalhar a parte emocional. Os profissionais estão cansados, ainda mais nestas circunstâncias em que têm que trabalhar? Estamos. Acho que estamos todos um pouco exaustos. Não é o volume de trabalho, porque na nossa área da oncologia nós não trabalhamos mais do que aquilo que trabalhamos exatamente igual. E o número de casos, não podemos dizer que há mais casos, porque não há. O que acontece é que desde março que nós não fazemos outra coisa senão adaptar em cima de adaptar o adaptado. Estamos sempre a fazer constantes adaptações à realidade para continuar a prestar os cuidados que temos que cuidar da forma mais segura. Esta constante adaptação também causa esta exaustão. Depois, claro que as equipes por vezes têm quebras, ou porque há uma pessoa que está infectada, ou porque está em isolamento, ou porque tem filhos menores e tem que ficar em casa para dar apoio aos filhos. Portanto, as equipes às vezes também estão fragilizadas em termos de número de profissionais. E nós temos este trabalho acrescido, não é? Em termos de prestação de cuidados, e depois também temos os receios que toda a gente tem. Também temos receio de nos infectarmos, porque as pessoas, de uma forma geral, o que é que fazem? Ficam em casa, ficam em teletrabalho, estão isoladas, portanto, o receio de se infectarem não é tão grande como aqueles profissionais que têm mesmo que estar na linha da frente e a trabalhar. Portanto, nós também temos estes receios e muitas vezes nem é por nós, é pelos nossos pais, se nós tivermos, por exemplo, pais que até ficam com os filhos menores, para os profissionais de saúde poderem trabalhar, isso acontece. Por isso isto também, toda esta dinâmica de continuar a trabalhar, continuam os profissionais de saúde, e ter que gerir a vida familiar é complicada, é muito complicada. E, portanto, acho que há uma certa... Depois em termos de reuniões, nós temos muitas reuniões e continuamos a ter reuniões científicas, reuniões pelos mais diversos motivos, virtuais, que também não são menos cansativas. E portanto, tudo isto, o nós continuarmos a comunicar e estarmos limitados de alguma forma da nossa habitual forma de comunicar, também nos exigiu uma adaptação. Portanto, eu acho que nós estamos exaustos, nem é só do trabalho, é de todo este contexto, mas estamos nós, profissionais de saúde, e está toda a gente, não é? Acho que também está exausto, não está exausto desta situação, também se calhar sente-se exausto, não se sente. Estamos todos a ficar um bocadinho no limite, eu acho. Estamos a ficar um bocadinho, isto já começa, é um mês, nós sempre à espera que melhore. Mas pronto, nós vamos sair disto, isto vai passar. A fadiga da pandemia, estamos sempre a falar nisso. Mas é verdade, eu acho que não é o trabalho em si, é todo este contexto, esta adaptação. Nem mais. E, Manuela, este cansaço pode levar as pessoas a relaxarem, aquilo que já falava há pouco, de realmente as pessoas começarem a levantar, digamos, o pé nos cuidados relativamente à progressão desta pandemia. Exatamente. Por um lado, temos essa questão da fadiga da pandemia, em que as pessoas de facto já estão cansadas, já estão exaustas, e isto faz com que nós, quando estamos cansados, quando estamos exaustos, nós não tomamos as decisões ou as melhores decisões.
portanto é sempre a pior altura até para tomarmos decisões. E quando somos confrontados entre escolher um comportamento e outro comportamento, temos dificuldade em escolher aquele que temos de facto que conter, o facto, por exemplo, de ficarmos em casa ou de sairmos, e há alguma dificuldade às vezes nessa gestão. Associado ao que também já falámos na semana passada, nós sabemos que a população portuguesa é uma população com um índice de fragilidade emocional e psicológica muito grande. E ao existir estas questões, as ferramentas psicológicas, os recursos internos, aqui também justificam um bocadinho esta gestão que as pessoas têm que fazer numa fase tão difícil e sobretudo quando dura tanto tempo e quando não sabemos exatamente qual será ou quando será o fim. Todas estas questões ajudam e faz com que existam e se calhar temos que tomar estas decisões de um confinamento obrigatório, um confinamento geral, que de facto está confirmado que resulta. Mas Eliseu, vou-lhe pedir aqui permissão só para regressar aqui ao assunto que falámos anteriormente e que a doutora Camila falou, e eu queria aproveitar publicamente, acho que isso também é importante, e nós temos também que falar das coisas boas e não das coisas más. O Serviço de Oncologia do Hospital de Guimarães, há muitos anos, foi um serviço, é um serviço e foi quase desde o início, um serviço muito sensível a estas questões. Portanto, sobretudo, eu vou falar daquilo que diz respeito ao que estávamos a falar do apoio psicológico e das questões psicológicas associadas à doença oncológica. Sempre procurou que houvesse uma resposta que fosse atempada, uma resposta que fosse estruturada e procurou-se ao longo dos anos fazer um bocadinho isso, uma estruturação de uma consulta, portanto não é propriamente, portanto há uma pessoa mais direcionada para a área, portanto isto não é a psico-oncologia, não é uma especialização da psicologia, pelo menos no momento não é uma pós-graduação, tem a ver com uma diferenciação de colegas que trabalham na área e isso nós procuramos ao longo dos anos que acontecesse, porque de facto também é mais vantajoso, até para nós, o conhecimento, todo o nosso estudo, toda a nossa formação pós-graduada, que também investimos, tudo aquilo que é o conhecimento que tem que ser constantemente atualizado e portanto eu acho que esse reconhecimento também tem que ser feito na pessoa da doutora Camila, porque sem dúvida absolutamente nenhuma que eu acho que faz muito a diferença. Acrescentaria que, não sendo eu, portanto, pós-graduada e com formação muito específica nesta área, que não o sou, o que eu tenho é algumas pessoas que estão no decorrer da consulta e que as doenças oncológicas vão aparecendo, portanto, e mantêm-se na minha consulta, ou doentes que já tiveram doença oncológica no passado e que depois vêm parar a nossa consulta, a minha consulta em particular, por outras questões. E aquilo que às vezes as pessoas nos perguntam é o que a doutora Camila diz, o facto de termos uma doença oncológica não significa que todas as pessoas precisem de apoio psicológico. Aliás, naquilo que os números vão dizendo é que cerca de 25% a 30%, mais ou menos por aí, de facto as pessoas exibem sintomas clinicamente significativos, que até podemos estar a falar de doença psicológica, como são as questões depressivas, ansiosas e as perturbações de adaptação. Penso que são as doenças mais diagnosticadas nas doenças oncológicas. Mas, por outro lado, nós sabemos que mais de metade das pessoas, penso que na ordem de 50%, apresentam sofrimento psicológico. E também já falámos um bocadinho disso. É diferente um sofrimento psicológico de uma doença psicológica. E nisto, na pandemia, nós vemos isto de uma forma muito constante. As pessoas podem não estar deprimidas, mas já estão cheias disto. E ao estarem cheias disto, leva a algum sofrimento associado. Portanto, estas questões do sofrimento leva ao distresse. Portanto, há alguma dificuldade que as pessoas podem ter depois em lidar com aquilo que é o diagnóstico da doença, os efeitos secundários dos tratamentos, todas as alterações sociais que as pessoas têm que fazer dos trabalhos, a nível económico, e depois outra questão importante, que de certeza absoluta que vamos falar, é o envolvimento da família, que aqui os familiares são extremamente importantes no envolvimento da doença, eu penso que no geral, e então na parte psicológica em particular, mas eu queria só, foi importante, eu acho que queria deixar só este... Obrigada, doutora Manuela, mas também tenho que dizer que sempre foi uma parceria, acho que foi sempre uma parceria esta preocupação deste apoio psicológico, porque também tendo algum profissional motivado da área da psico-oncologia, tornou para o serviço as coisas muito mais fluídas. Isso. E portanto acho que foi muito bom e realmente temos desenvolvido alguns projetos especificamente por patologia, temos feito algum trabalho nessa área.
Acho que sim. Agora, só gostaria de acrescentar que aquilo que eu me apercebo dos doentes oncológicos é que essa fragilidade, eu, aliás, aprendi imenso consigo agora. Aprendi aqui, arrumei aqui as minhas gavetas com esta, com a sua explicação. Mas aquilo que eu também me apercebo é que os doentes oncológicos, nós temos uma proximidade muito grande com os doentes oncológicos. O oncologista tem uma proximidade muito grande com o doente oncológico em termos de comunicação, de partilha até de problemas familiares. E o que eu acho é que as pessoas têm problemas, quer dizer, esse tal sofrimento é agravado pela doença, mas muitas vezes já são problemas que vêm de trás e que na altura em que tem o diagnóstico de cancro tudo se exacerba e tudo se agrava e portanto já as coisas não estavam bem, não é? Há pouca estrutura emocional para depois conseguir adaptar-se a este diagnóstico. Eu noto muito isso. Não é? Nós depois também às vezes nem é tanto o impacto da doença em si, mas todos os problemas que as pessoas têm e que arrastam consigo ao longo da vida e que naquela altura ou as coisas melhoram, não é? Porque sentem mais apoio da família e de todos, ou então agravam-se e notam que as pessoas se afastam um bocadinho. Portanto, eu também acho que há este passado que as pessoas carregam antes de ter até o seu diagnóstico. E faz a diferença toda naquilo que para nós é o prognóstico nos tratamentos psicológicos, precisamente isso, não é? Os antecedentes, as questões conjugais, as questões familiares, a própria doença psicológica prévia, isso tudo pode fazer a diferença. Por outro lado, e isto eu falo de alguma experiência minha também, é muito curioso ver em algumas doentes que são seguidas na consulta, e eu vou dar um caso simples, com uma depressão, portanto, por uma questão qualquer, vem parar à minha consulta com uma questão de depressão e de repente é diagnosticada uma doença oncológica. Eu vejo em algumas doentes minhas, é notório como é que as pessoas, a dada altura do diagnóstico, o impacto que aquilo tem sobre o valor que dão à vida e as opções que de facto têm que ter, porque as opções passam a ser outras, a visão que têm da vida é outra, as pessoas melhoram da parte da doença psicológica significativamente. E então, às vezes até têm, não é? Porque estão doentes do ponto de vista físico, mas depois dizem, como é que estamos? Até estou bem, doutora. E estão nos tratamentos de oncologia. Portanto, realmente estas questões psicológicas são tão próprias, não é? E estes fenómenos que nós também temos de estar muito atentos e que isto também existe. O nosso cérebro é interessantíssimo. Eu também noto, por exemplo, às vezes eu tenho uma doente que fez o seu tratamento inicial e ficou bem, não é? Ficou bem, nunca podemos dizer está curado, mas anda bem, não tem doença à partida, está nas doenças, consultas de vigilância e lá está, tem os problemas depressivos, sempre com desanimada. A doença reaparece. Surgem, pronto, evolui negativamente e parece que nessa fase em que a pessoa está mais doente fisicamente, a parte psicológica melhora, parece que ficam menos depressivas, eu concordo em absoluto. Concordo em absoluto. É engraçado este mecanismo, mas a pessoa reage de uma forma, quer dizer, eu acho que muita coisa que se calhar valorizavam deixaram de valorizar. Sim. E, portanto, vivem aquilo, priorizam as coisas. Isso. É engraçado. Houve uma redefinição das prioridades, diria. Isso. E mesmo na identidade enquanto pessoas. Isso é engraçado de se ver do ponto de vista clínico, claro. E que ajuda depois em relação ao resto também. Doutora Camila, e estigmatização? Ainda há dos doentes oncológicos um estigma sobre a doença? Sim, eu acho que sim. Sim, porque nós sabemos que nós curamos mais porque diagnosticamos mais precocemente, porque os tratamentos evoluíram muito e temos novos tratamentos, conseguimos tornar as doenças, aquelas que já estão numa fase avançada, torná-las algo crónicas e os doentes têm muitos anos de vida, mesmo com uma doença já avançada, mas na realidade o cancro é uma machadada. Quando alguém tem um diagnóstico de cancro, acho que ainda não conseguimos desmistificar, porque na realidade
nós sabemos que temos aquela percentagem que nós curamos e os que não curamos. Agora, o que nós também temos que perceber é que há muitas outras coisas que também matam, e matam mais que o cancro, doenças cardiovasculares, também temos os acidentes, e as pessoas têm que perceber que um estilo de vida saudável pode prevenir muitas doenças que são absolutamente evitáveis e também até prevenir o próprio cancro, não é? Portanto, nós também temos que viver com a realidade de que em termos de tratamentos é o que temos e estamos sempre a evoluir felizmente, estamos otimistas em relação a isso, mas sabemos que situações avançadas a probabilidade de curar é pequena. Agora, o que eu acho é que cada um de nós também tem que meter pés ao caminho e prevenir. Portanto, prevenir é vida saudável, exercício físico, alimentação saudável, não fumar, não é? Isso, fumar é perentório e está relacionado com imensos tipos de cancro, e nesse aspecto nós podemos acrescentar alguma coisa. Portanto, eu acho é que desmistificar é complicado porque nós não conseguimos muitas vezes alterar o prognóstico da doença, mas também não podemos estar à espera que seja só tratar o cancro. Nós temos um papel ativo na prevenção e isso depende de cada um de nós, isso nós conseguimos alterar. Portanto, eu acho que também temos que, não é à espera que aconteça, é também a proatividade de vamos lá todos lutar para que não surja, não é? Vou E se deixar calhar, a consideração desculpa, das eu hoje duas. estou a interrompê-lo, diga, Da desculpa. estigmatização, vou deixar à consideração das duas. De que forma é que o doente oncológico se vê na sociedade, depois de ser detectada a doença, e de que forma imaginam, ou que veem que a sociedade olha para o doente oncológico, o doente que, por exemplo, tem que utilizar um lenço na cabeça porque teve que cortar o cabelo, que perdeu as sobrancelhas, por exemplo. Acham que aí ainda há uma estigmatização do doente, que a sociedade olha para esse doente e se afasta, ao contrário do que deveria acontecer, de o apoiar neste período delicado da sua vida? Eu acho que há um olhar de veem o doente como um doente frágil, não é? Como um doente frágil, e também em termos sociais, eu acho que nós não temos ainda os mecanismos para o doente, obviamente que em termos até laborais, muitas vezes não há a perspectiva que é necessária no sentido de adaptar, por vezes, em termos laborais, a realidade daquilo que o doente faz àquilo que ele é capaz de fazer. Agora, realmente, às vezes o doente até está ótimo e fica muito bem e tem sempre aquele carimbo de que teve a doença e é sempre visto como o doente que teve o cancro, o coitadinho que teve o cancro. E nós sabemos que muitas vezes os doentes estão curados e estão bem e têm que retomar a sua vida normal, porque estão bem, eu digo muitas vezes, têm que gozar o facto de estar bem, está tudo bem, porque qual é a preocupação? Tem medo que a doença volte, tem medo que isso pode voltar, olha, eu estou aqui, não sei se vou ter uma de novo, também não sabe se vai ter outra coisa diferente, outro tipo de patologia, não podemos viver agarrados ao medo sempre, não é? Temos que dar um passo em frente, mas eu acho que ainda há esse olhar para o doente como um doente frágil, acho que sim. Eu concordo em absoluto e acho que ao longo dos anos eu acho que a estigmatização nesta doença diminuiu. Se antes eram as pessoas cancerosas, hoje não ouvimos isso, ela é cancerosa ou aquela pessoa, isto é altamente despreciativo, não é? E se há uns anos atrás isso era usado exatamente nesta, as pessoas defendiam-se e não queriam muito passar, nem sabiam muito bem porquê, é uma doença com esta manifestação da queda do cabelo e pronto, e que dá este ar mais frágil. Eu penso que isso tem evoluído ao melhor, positivamente, digamos assim, ao longo dos anos. E acho que agora o que existe mais é exatamente este olhar de algumas pessoas, se calhar com um bocadinho de pena, no sentido de vítima, e isso às vezes também tem que existir uma desmistificação disto. Nós sabemos, como a doutora Camila disse, e felizmente o que é hoje os tratamentos, a esperança de vida, os cancros da mama, que antes, quando se falava em cancro, toda a gente associava à morte.
Portanto, tem um cancro, vai morrer, ponto. Não é? E não é assim de todo, e foi melhorando ao longo dos anos. E acho que isto ajudou muito naquilo que é o estigma e naquilo que as pessoas podem olhar para os doentes oncológicos. Agora, há um aspecto que é um bocadinho difícil de gerir pelos doentes e se calhar com quem os doentes se relacionam, que é essa insegurança de a doença poder voltar a surgir, não é? E tem que haver algum trabalho emocional neste aspecto, porque ninguém consegue garantir a doença. Claro que ao longo dos anos nós vamos tendo mais a noção de que o doente está curado, não é? Mas há ali uma fase em que é difícil assumir isso, e quer para o doente, quer para quem se relaciona com ele, não é? Vê sempre como uma pessoa que não sabe o que é que o futuro nos reserva nesse aspecto. É. Antes de ontem comemoramos o Dia Mundial do Cancro. Ainda faz sentido comemorar-se este dia ou faz cada vez mais sentido comemorarmos o Dia Mundial do Cancro? Faz cada vez mais sentido, porque eu acho que esta pandemia, se houve alguma fragilidade em termos o maior impacto foi sobretudo na área da prevenção e dos rastreios, da prevenção secundária, que são os rastreios, e portanto eu acho que faz cada vez mais sentido nós trabalharmos na área de diagnosticar precocemente, quer através da adesão a rastreios, retomar os rastreios e que as pessoas adiram aos rastreios e cada vez estarem mais atentos a qualquer sinal, emagrecimento de novo, perda de sangue, um sinal de novo ou que se altera, um nódulo ou alguma massa que notem, qualquer falta de apetite de novo, estarem atentos aos sintomas para fazerem os exames e se diagnosticarem as situações precocemente. Portanto, o Dia Mundial da Luta contra o Cancro teve sempre esta preocupação de se focar muito na prevenção e, portanto, quando nós percebemos na prevenção e no diagnóstico precoce, não é? E quando nós percebemos que é aí que esta pandemia foi sobretudo no diagnóstico precoce que a pandemia teve um maior impacto, eu acho que faz muito sentido nós nos lembrarmos do dia 4 de fevereiro como sendo esse dia em que falamos muito da prevenção. Aliás, a SPO tem um mote que é: o cancro não espera em casa, e portanto temos que ter essa noção, não é? De que temos que sair da nossa casa, temos que procurar os médicos se temos algum problema que não tínhamos e temos que aderir àqueles exames que estão preconizados serem feitos para detectar as situações o mais precocemente possível, porque assim são mais curáveis e portanto ganhamos todos com isso. Em quanto tempo imagina que consigamos recuperar este tempo que está a ser ainda perdido quanto à identificação de situações, situações oncológicas que se perderam, portanto estes exames que não se realizaram, estas detecções que não aconteceram durante este período da pandemia? Assim, se a partir de agora retomássemos alguma normalidade, quanto tempo é que... Normalidade. Eu acredito que os decisores em saúde estão muito atentos a este problema e que têm se calhar a noção de que vamos ter que criar tipo uma aranha, não é? Com várias, não pensar só nos postos que nós tínhamos para diagnosticar e vamos ter que trabalhar muito em rede para tentarmos rapidamente colmatar este impacto que a pandemia teve. Ou seja, vamos ter que aumentar a nossa capacidade de resposta, de consultas, de exames, e eu estou convencida que há uma grande preocupação com a doença oncológica, porque sempre foi considerada prioritária em termos de acesso de cuidados de saúde, e eu estou convencida que nós vamos retomar a normalidade em alguns meses. Eu sou otimista por definição, mas eu estou convencida mesmo disso, porque eu acho que, claro que agora temos que nos centrar na pandemia, nesta fase tão acesa da pandemia, mas eu estou convencida que quando começarmos a desacelerar esta preocupação, em pouco tempo nós vamos conseguir normalizar. E Manuela Lopes, pelo contacto que tem tido com os profissionais de saúde, imagina-os com esta vontade de colocar as listas de espera em ordem, de colocar de novo a saúde dos portugueses como ela estava, diria,
antes de surgir esta pandemia? Naquele Sim, patamar. eu começaria porque estamos todos desejosos à normalidade, em regressar à normalidade, e a normalidade seja na questão pessoal, familiar e profissional também. As pessoas fazerem aquilo que sabem fazer, investir no que têm que investir, cuidar dos doentes, cada vez mais assegurar a qualidade naquilo que é a prestação de serviços e de cuidados. Isto será mais exigente para os profissionais de saúde, vão ter que trabalhar mais, readaptar. diria. Sim, acho que tem que haver uma reorganização e uma readaptação que depois é feita, como a doutora Camila disse, quer dizer, nem sequer podemos pensar um ano. Isto, por exemplo, nós na parte psicológica sabemos que após pandemia vai ser uma crise terrível. Aliás, agora já se começa, tarde na minha opinião, a falar-se na pandemia Covid, pós-Covid, económica e saúde mental, não é? E mental, porque sabemos que obrigatoriamente vamos ter uma fatura elevadíssima. Temos falado, aliás, várias vezes aqui, com todos os convidados exatamente nesse sentido, e temos que, na minha opinião, deveríamos começar já, não é? A semelhança do que falámos da semana passada com o bastonário da Ordem dos Médicos. Devia ser uma resposta integrada, isto concretamente naquilo que me diz respeito da área da saúde psicológica, e nas outras igual. Há coisas que nós sabemos que podemos fazer já e outras que vamos ter que ir vendo consoante a situação vai evoluindo, que vai ter que haver reajustes, que vai ter que às vezes até sermos um pouco criativos, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, mas isto entrega aos decisores, como no caso da doutora Camila, com a responsabilidade que tem com o serviço, eu acho que as coisas nesse sentido vão correr bem, porque os profissionais continuam motivados e aliás muito motivados para o regresso à normalidade, portanto nisso acho que sim. E doutora Camila, que mensagem é que pode deixar, agora que estamos aqui já perto do final desta edição do Consultório Aberto, àqueles que nos veem relativamente ao seu serviço, ao Serviço de Oncologia do Hospital Senhora da Oliveira? Eu acho que uma mensagem de otimismo relativamente à percepção que eu tenho de que estamos capazes e motivados, muito motivados, de continuar a prestar os cuidados aos nossos doentes oncológicos e de reduzir o impacto que esta pandemia teve em todos, e portanto acho que a mensagem é uma mensagem de esperança, de que quem tem a doença não desanime, quem precisa de recorrer aos cuidados de saúde não o deixe de o fazer. Nós estamos como sempre estivemos, ao serviço dos doentes e motivados para continuar a prestar o nosso trabalho, porque nos sentimos bem e estamos formatados para isso. Por isso acho que é uma mensagem de estamos aqui e contem connosco. E Manuela Lopes, no final deste programa, o que lhe apetece dizer esta semana? Eu só deixava uma nota aos familiares dos doentes oncológicos, que eu sei que isso também levantou algo, quando foi publicitado o programa 2, que levantou algumas curiosidades e algumas preocupações também. Portanto, uma nota também para os familiares dos doentes, que sofrem imenso com isto também. Isto acaba por não ser uma doença só do doente, é da família, das pessoas que estão ao lado do doente, seja pela sobrecarga dos cuidados, seja pelas mudanças dos papéis sociais e familiares que existem, os problemas financeiros que muitas vezes daqui advêm com estas doenças e mesmo o medo de perder o seu familiar, não é? Portanto, uma nota para eles também, e que o Serviço de Oncologia do Hospital de Guimarães também tem isso muitíssimo em conta. Aliás, não é só uma intervenção que se faz a nível individual, há intervenções a nível familiar também. Por isso é importante também eu sinto essa necessidade de dizer que os familiares também têm esse apoio, que podem contar com os profissionais e com o serviço, e até quase já estou a falar em nome da doutora Camila. Muito bem, estamos numa parceria, por isso faz muito bem. Mas eu sei que sim, porque eu até sei que sim, que tem grandemente e fortemente esta sensibilidade.
E basicamente eu acho que é um bocadinho por aí, quer dizer, as pessoas que se sentem seguras, acho que é importante passar uma mensagem de esperança e que continuemos todos a cumprir as normas das autoridades de saúde. Ainda não estamos no fim, mas estamos numa fase que precisamos de baixar os números, precisamos de baixar a mortalidade, ainda morre muita gente disto, portanto é importante passar isto também e que os cuidados de saúde se mantêm, vão se manter sempre e que estamos cá por todos, sem dúvida absolutamente nenhuma. Faço as minhas palavras, doutora Camila, sem dúvida. E nós estaremos cá na próxima semana para mais uma edição do Consultório Aberto. E de que falaremos na próxima semana, Emanuela Lopes? Na próxima semana, e isto a propósito de algumas solicitações que nos têm chegado, vamos falar sobre este confinamento e de termos os miúdos de novo em casa, portanto este desafio que é para os pais, alguns em teletrabalho, portanto na função de profissionais, de pais, de educadores, de amigos, quer dizer, nesta subcarga também. Portanto vamos falar com uma colega psicóloga que tem uma experiência enormíssima, extremamente reconhecida na área e que nos vem aqui ajudar com algumas questões importantes para os pais e os adultos em geral que tenham filhos em casa lidar, que é a doutora Ruth Agulhas, é uma colega psicóloga, e portanto vai ser por aí que esperemos que nesta altura tenha a ajuda necessária deste confinamento de termos os miúdos em casa. Muito obrigado, doutora Camila Coutinho, por ter estado connosco nesta edição. Obrigada, foi um gosto. Muito obrigada e parabéns pelas tuas iniciativas. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Camila Coutinho é a diretora do Serviço de Oncologia do Hospital Senhora de Oliveira, Guimarães. E Manuela Lopes, psicóloga clínica da saúde, também no Hospital de Guimarães. E nós regressaremos na próxima semana, no próximo sábado, a partir das 18 para mais um consultório aberto. Resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado por aí, convidá-lo a enviar-nos algumas questões relacionadas com a próxima edição do programa para o e-mail leitor@maisguimarães.pt. Podem enviar também por mensagem privada para a nossa página no Facebook. Por último, convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, o canal do Mais Guimarães, e ainda a seguirem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Tenham uma boa semana.